Podemos seguir. Nós estamos no capítulo 17, em casa de Lísias, naquele parágrafo, não sabia como agradecer, não é isso? Tá certo? Isso. Abre o teu áudio, Valdemir. Lembrando aqui que o Lisa está levando o André para casa dele. E todo esse diálogo está acontecendo em função dele estar levando ele para casa dele. E a mãe do Lísias, a dona Laura, se oferece para ser a irmã que faria o papel de mãe do André Luiz, já que a mãe dele não está na colônia Nosso Lar. Só para a gente se situar dentro do capítulo. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se adivinhando-me os pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da terra. Rimo-nos todos e... Angélica, que frases seriam essas, né? Me obrigaria a lembrar de muitas frases da terra. Eu me lembrei aqui, de novo, pegando aqui a ideia da Kate, do todo do estudo, no livro Obreiros da Vida Eterna, onde lá no templo do Santuário da Bênção, o Espírito diz para o André que nos lugares mais santos do mundo, do planeta, o que a gente fala, a metade do que a gente fala, metade do tempo gasto desnecessariamente. Então, essas frases que a dona Laura está lembrando aqui. Eu vou me lembrar da terra. Dessa fala do muito obrigado. Mas, no fundo, é só uma formalidade. Não está sentindo aquilo, de uma maneira geral. Então, é isso que pelo menos assim eu entendi, tá? E, de novo, a gente fica aberto para outras interpretações, mas assim entendi. Então, tenhamos cuidado com as nossas palavras, para que efetivamente as estejamos sentindo, para não falarmos uma coisa e se estarmos sentindo outra. Entraríamos no time aí dos hipócritas, como lembrava Jesus. Diga aí, Carlos Santos. Eu acho que foi a Sandra que perguntou se eles lá também sentiam, né? Algumas das nossas imperfeições aqui. E ela aí está respondendo que sente, né? Por isso que ela evita falar sobre dessa forma aí, né? É porque a gente precisa lembrar, acho que já falamos isso aqui outras vezes, mas vale lembrar, nosso lar é aqui, gente. Nosso lar é terra. Mesmo a dona Laura, o Ulisses, esses espíritos que o André Luiz está relacionando, são espíritos de terceira ordem como nós, com dificuldades, com problemas. Então, claro, com empatias, com simpatia, mas também com antipatias, em algumas situações, antipatias. Então, isso é natural. Mas, dentro da ideia da pergunta da Sandra, como lembrou o Mauro, quanto mais elevado o espírito, mais empatia ele tem. Quem é que tem mais empatia por nós? Quem é o ser, o ente, que tem a maior empatia por nós? Deus. Depois de Deus, para nós, no planeta Terra, Jesus. Que está sempre querendo, entendendo a nossa dor, respeitando a nossa dor, os nossos desvios, as nossas não virtudes ainda, mas respeitando e esperando que resolvamos mudar de atitude. E estamos mudando, né? Devagarzinho nós estamos mudando. Tudo bem? Pode continuar? Por favor. Rimo-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos, em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções e descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas.
Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Aquela brincadeira que Olhe, a gente fica olhando os anjinhos tocar harpa, né? A gente sempre brinca aqui, né? Ele vai para o céu, espera o anjinho tocar harpa. Ele está aproveitando, também brincando. Aí, Carlos, dentro da mesma ideia, né? Ele aproveita para fazer uma piada. Uma piadinha. Então, que a mãe dele até vai chamar a atenção dele, mas é uma piadinha que ele faz. Estamos aguardando os arpistas, né? A harpa já chegou, mas os anjos ainda não. Então, a piadinha deles. Vamos lá, Jéssica. Lísias, atalhou a palavra materna. Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa. Não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação, com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que em casa tinha consigo 2 irmãs, Yolanda e Judite. Respirava-se... Lá, né? A família se reencontrou lá, né? Mãe e filhos, e o pai, que o pai voltou para reencarnar, né? A gente vai ver, o pai voltou para reencarnar, mas estava lá com eles também. Então, é um encontro de espíritos ainda vinculados àqueles laços consanguíneos, apesar de não ter sangue lá, né? Mas os laços nós chamamos aqui de consanguíneos, então, ligados por esse amor filial, por esse amor fraternal, o irmão de irmão, o amor de irmão. Tiveram essa graça, né? Lembrando também, né, que esse encontro não é, a obra não diz em que tempo se deu, né? Que cada um pode ter chegado a seu tempo e se reunido. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Tanto é que ela tem uma sobrinha, uma neta, que está recém-chegada lá. A gente vai ver aqui também, né? Está recém-chegada, está convalescendo ainda. Tá? Desencarnou e está convalescendo. Morreu e está convalescendo. Né? Chega a ser... Não foram de uma vez, né? Cada um foi no seu tempo e ele não deixa claro, né? Quanto tempo que que a Laura estava lá, o Lísias. Perfeito, mas cada um no seu tempo. Imaginamos, obviamente, né? Porque a menos que fosse um desencarne coletivo. Mas, em princípio, cada um no seu tempo. Diga, Carlos. Antes de passar para o Carlos, e mesmo que fosse um desencarne coletivo, não significa que eles fossem recolhidos ao mesmo tempo também. Ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Uhum. Agora sim, Carlos. Vamos lá. Que meus amigos já entenderam sobre precisamos criar uma audição espiritual para poder ouvir os arpistas? Criar sintonia, né? Com o plano superior. De novo, eu vou trazer o caso do Obreiros da Vida Eterna. Esse livro é muito bom. A gente vai estudá-lo, mais à frente a gente vai estudá-lo. Mas, para receber lá o Asclépios, eles precisam preparar todo o ambiente. E o André diz assim, eu não vou traduzir as palavras do Asclépio porque não tem semelhança com o vocabulário terreno. Então, nós precisamos aprender a ouvir. Eu vou botar aspas nas palavras, por favor, tá? Nós já precisamos aprender a ouvir os anjos. Nós ainda não ouvimos anjos. Nós ainda não temos um linguajar ou um sentimento de anjos. Então, nós precisamos ir trabalhando isso. É assim que eu entendi. Eu preciso aprender, preciso me reforçar, eu preciso me transformar para me colocar em posição de ouvir os arpistas, ouvir os anjos arpistas tocando harpa.
Aqui Sandra, temos você o, levantou de novo. né, o Giovanni? Aqui nós temos o rei Roberto Carlos. Agora, não sei se lá ele seria rei, né? Ah, sim, pois é. Diga, Sandra. Teria alguma coisa assim que substituiria o sangue lá no. Porque você estava falando que o nosso lar é aqui, né? É aqui bem pertinho. O sangue nos alimenta, é o que dá vida, tal, além de todo o fluido, tal. Por acaso é o fluido que alimenta essa galera, que passa pelo perispírito deles? Seria isso? Você está falando de alimento. Não, eu estou falando de manutenção da vida, né? Aqui a gente tem o sangue, né? Como você falou. Mas por um momento eu penso, essa galera que está lá no nosso lar, eles teriam algum substituto ou não tem mais nada físico nesse sentido lá? É fluido só e acabou. Não, físico não tem. Físico tem o perispírito, que é físico. Perispírito é Sim. matéria. E isso que passa no nosso corpo, que é o sangue, teria alguma coisa compatível ou Não, não. não? Eu nunca li nada a respeito que tenha algum substituto do sangue. Eu não conheço. Ele vai falar aqui da alimentação. Um pouco mais à Tá, frente, ele vai falar da alimentação. Mas tá. desse sistema circulatório que nós temos aqui, né, eu nunca vi, nunca li, nunca ouvi nada a respeito. Muitas pessoas fazem essa confusão, né, de querer transportar a fisiologia do corpo físico para o Fisiologia da princípio alma. espiritual, né? Isso não guarda nenhuma relação, não. O perispírito do espírito desencarnado, ele não tem essa fisiologia. Lá não tem coração, fígado, rim, pulmão, nada disso, né? O que a gente percebe é que no plano espiritual, o agente é o fluido cósmico universal, né? Mas que a gente não faça uma analogia tão direta, né? De que no corpo é o sangue, lá no mundo espiritual é o fluido. Não. Há um quê que a gente desconhece, né? Que mantém essa parte estrutural, que é o perispírito, que é a matéria, né? Está bem descrito lá na Gênese, e que vai se depurando com o tempo, né? Mas que não sofre as mesmas injunções do corpo físico, de forma nenhuma. Tanto é verdade que, ao encarnarmos ou reencarnarmos, se estabelece uma interface, que é o duplo. Essa interface, que é o arquétipo do corpo físico, é que vai fazer essa ligação, né? Então, uma vez desfeito isso, o espírito segue liberto e também, até onde eu li, não se tem nenhuma bibliografia que faça qualquer relação de que o perispírito tenha órgãos funcionais que dependesse de uma alimentação. O que nós vamos ver aqui no nosso lar, vai tratar sobre alimentação, é a readaptação do espírito recém-desencarnado, que ainda traz as sensações e que vai sendo ali tratado paulatinamente para que se liberte dessas sensações de fome, frio, né, tudo mais, que com o tempo isso vai se dissipando até que eles se desconectam dessa necessidade que apresentam. E Mauro, mas Quanto mais vinculada à matéria, mais essa sensação. Quanto mais apegado à matéria, mais essa sensação de fome, de frio, de sede, enfim, e efetivamente precisando de alimento. Em determinados pontos, eles precisam ainda desse alimento porque eles sentem essa vontade. Não é que eles vão morrer de fome se eu não comer, né? Ninguém vai morrer de fome lá. Mas eles têm essa necessidade ainda em função da proximidade que já estamos da crosta, como você disse aí. o que eu penso é que nessa sensação ele tem a impressão que ele tem o órgão, não é?
Sim, Porque se ele tem a sensação, sim, aí ele tem a impressão que tem o estômago, os sim, perfeito, intestinos, o pulmão, né? perfeito. Lá no livro, é um livro meio infantil, mas tem um ensinamento interessante, que é Violeta na Janela. Não sei se vocês leram. É, a Patrícia chega a falar de ciclo menstrual. Uhum. Ah, o espírito menstrua? Não, mas ela está tão vinculada à matéria que sente as cólicas menstruais. E ela fala que quando ela come, ela necessita excretar. Muito, E a gente vai muito ver aqui próximo aqui. o André Luiz, o Lísias, apresentando a casa de banho para o André Luiz. A casa de banho da casa da Dona Laura. Então, ainda tem muita semelhança, muita proximidade com a Terra. A gente está praticamente na Terra. Então, é aqui do lado, é aqui na esquina. Por isso que é o umbral. Umbral aquela porta, aquele corredor, aquela saída. Nos umbrais, né? O porto fica nos umbrais da cidade. Fica na proximidade, próxima da entrada da cidade. Então, umbral é entrada da Terra, é entrada do nosso lado. Vamos lá, Angélica. Uhum. Parou nas duas irmãs, né? Judite. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade, cheia de ternura, arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando meu interesse, a dona da casa advertiu: temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui, não se equilibram nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado d'alma. Enquanto Não pude persevera. deixar de sorrir. Só lembrando, enquanto persevera. Né? A hora que eu mudar de opinião, a hora que eu mudar de pensamento, a hora que eu mudar de sintonia, eu tenho toda a recepção, vou caminhar. Agora, enquanto eu perseverar no desvio, vou ficar na sombra. É por isso que Jesus nos lembra lá que aquele que persevera até o fim, até a finalidade, será salvo. Então, para a gente não ter a ideia de que quem cometeu erro vai ficar sempre no umbral. Não vai. Enquanto perdurar essa ideia, enquanto perdurar essa sintonia, enquanto perdurar esse desejo, ele vai ficar no umbral. Depois, mudando de ideia, muda também de estágio de sintonia. Diga, Kate Portela. Só lembrando aí a responsabilidade dos escritores, porque você vê o que pode acontecer com eles e também eles induzem pessoas ao erro muitas das vezes, né? A nossa vigilância em relação às obras que a gente lê, porque nem todo livro é Uhum. bom, leitura é muito bom, mas nem todo livro é bom. A gente tem que ter aquela vigilância, né? Porque há uma responsabilidade muito grande, tanto de quem escreve quanto de quem lê, e incentivar sempre a leitura das obras espíritas, né? Porque é uma forma de a gente se aprofundar. A gente falou daqui dos links da obra de Kardec, né? A gente se aprofundar até para a gente também escolher o livro espírita que a gente vai ler, porque tem muitas obras que se dizem espíritas, mas que estão né, muito longe da verdade doutrinária que Allan Kardec, em suas obras, né, dos espíritos, vem trazer para a gente, a nossa vigilância, né? Eu me lembrei aqui do Sofrimento do Jovem Werther, do Nietzsche, se não tem equivocado, o autor é Nietzsche, onde ele escreve um livro onde que um jovem se apaixona por uma mulher que não pode desposá-la, ela é casada, sei lá, qualquer coisa do gênero, e ele acaba se suicidando. E isso leva, o personagem, né, se suicida. E isso leva a muitas pessoas na Europa da época
a cometer o suicídio. Se vestiam como personagem e cometiam suicídio. E Kardec evoca, o autor do livro, vai conversar com ele, lá na Revista Espírita, Kardec o evoca. E ele diz que ele é corresponsável por todos aqueles suicídios. Vai voltar como escritor? Vai voltar como escritor espírita. Né? Vai voltar como escritor, com todo o conhecimento que ele tem, vai voltar para refazer tudo aquilo que ele refez. Aqui a gente tem toda a razão. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente lê, porque assim como nós nos envenenamos com álcool, com droga ou com medicamentos, nós também nos envenenamos psicologicamente com informações equivocadas, com livros equivocados, digamos assim. Diga, Kate. Você não baixou a mão? Eu não baixei a mão, desculpa, estou me acostumando ainda. Baixa a mão. Carlos. Diga aí, Carlos. É interessante o que a Kate falou, porque hoje em dia, na verdade, não é só o livro, né? Contar um caso que aconteceu essa semana, para mim apareceu uma sugestão de vídeo no YouTube de previsões de Chico Xavier para 2025, como data de limite de alguns acontecimentos. Eu nem abri o vídeo. Então a gente também tem que ter cuidado até o que vem por mídia. Ah, sim. Hoje, a gente não vai falar só do livro, né? Acho que o livro até hoje é menos importante, porque a pessoa não lê, ninguém mais lê, então nem se corre esse risco, porque ninguém lê mais, nem mesmo as obras espíritas. Mas os vídeos, com toda certeza, é o que mais as pessoas veem. E tem vídeo aí realmente terrível. E, inclusive, falando até em nome do Chico, né? Entrevista que eu conheci com o Chico, que o Chico me falou, que o Chico previu, que o Chico fez isso. Coitado do Chico, ainda bem que ele tem um adiantamento moral bem grande para ficar longe dessa trica que estão tentando colocá-lo. Continuemos, Angélica. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Não voltar Essa frase me chamou a atenção, Angélica. Tudo simples, mas confortável. Tudo na espiritualidade é simples. E aí me lembrei uma frase do Leonardo da Vinci. Como é que ele diz? A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Tudo para os espíritos superiores é simples. Tudo para Jesus é simples. Tudo se resume no amar. Então, eles não querem sofisticação, a sofisticação do que nós entendemos de sofisticação. Não é o que Leonardo da Vinci entende. Eles não querem essa coisa. Então, tudo simples, mas confortável. Vamos lá, Angélica. Não voltar a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. E aqui, ajoelhava não tem nenhum ritual, tá? Eu senti que minha alma. Eu teve a sensação de estar de joelho. Mas não é que eu preciso estar de joelho para orar, né? A gente respeita quem se coloca nessa posição, mas não há necessidade. A oração se faz essencialmente pelo sentimento.
né, pelo pensamento. Meu pensamento, meu sentimento que é tudo nesse caso. E aqui a gente fecha o capítulo 17, a gente já tinha deixado ele quase no meio, e começa o capítulo 18, que é o alimento nas almas. Aqui ele vai falar mais de alimento especificamente. Capítulo Podemos? 18. Interessante que está aqui marcado no meu livro. Ó, eu estudei esse capítulo aqui no dia 5 de agosto de 1993. Agosto de novo, viu? Tá, Agosto faz parte. Então ela pode passar para 1909. nós tudo que ela estudou, né? Deve Já estar pode tudo passar, aqui, viu, Pedro? pode passar para a gente o que você entendeu aí. Está Dividir tudo aqui, ó, guardado, viu? Amor, alimento das almas. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Só um minuto, Afinal, Angélica. Está aqui, ó, o que nós estávamos falando. Serviu caldo, reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Né? Então, pela necessidade que eles ainda têm, né, de perceber-se alimentando-se, aquilo ali era apresentado no aspecto, no formato, né? Mas ele teve a sensibilidade de perceber, mais parecia fluidos do que o alimento propriamente dito, né? Então, a gente vai ver isso ao longo aí desse capítulo, mas não faria nenhum sentido ser diferente, porque senão os espíritos teriam dito isso a Kardec, né? Se fosse algo estrutural, com certeza seria dito. E o que foi dito é que os fluidos, eles são a matéria-prima do mundo espiritual. Eles podem, usando o fluido, produzir de um tudo, tanto edificações, quanto vestimentas, quanto paisagens, quanto essas questões aqui que nós estamos vendo, questão do alimento. Né? Por quê? Para não violentar esses irmãos que estão ainda muito próximos, ainda impregnados da materialidade, e passam a fazer uma passagem, né, levando o tempo de forma adequada para essa reentrada no mundo espiritual, readaptação, né, e se desligando das coisas que ele traz ainda da vivência física. E depois, lembrando de novo a fala da Kate hoje. A fala da Kate hoje foi muito importante, muito legal hoje, desse todo do ensino de Kardec, desse todo do ensino dos Espíritos. Quem quiser se aprofundar um pouco nisso, capítulo 42 do livro Os Mensageiros, O Nosso Lar 2. Quando esqueci o nome do personagem lá do filme, do personagem principal lá do filme. Não é o celular. Esqueci. Ele fala sobre os alimentos, onde ele fala do nitrogênio. Aniceto. Aniceto. Isso. Ele fala que nós respiramos cerca de 1.000 litros de nitrogênio por dia, mas nosso organismo ainda não tem condições não temos possibilidade de assimilar como alimento o nitrogênio. E ele fala que nós precisamos das frutas, nós encarnados, especialmente, que só as plantas são capazes de tirar o nitrogênio da terra. Mas, se nós conseguíssemos, segundo ele, trabalhar, absorver 10 gramas de nitrogênio por dia, nós mudaríamos o planeta Terra. Tal a mudança que isso vai acontecer no futuro, né? Quando a Terra deixar de ser um planeta de expiação e provas. Depois, capítulo 42, então dá uma lida lá para vocês entenderem melhor
o que eu estou falando aqui, porque eu estou resumindo bastante aqui o que ele disse, o que o Aniceto disse. E pelo que ela diz aí, eles não estavam fazendo isso porque o André Luiz estava chegando, eles também dependiam disso aí, né? A família da Laura, eles ainda dependiam dessa alimentação, né? E um pouco mais à frente, nesse capítulo mesmo, ela vai explicar isso. Das necessidades nos diversos setores do nosso lar. Então, a União Divina tem um alimento diferente do Ministério do Auxílio. Então, cada um tem uma possibilidade de alimento diferente. Pode continuar? Continuemos. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias e é necessário renovar provisões de força. Então, E aqui ela fala dos concentrados fluídicos. Né? A necessidade dos concentrados fluídicos. Aí, de certa maneira, a pergunta da Sandra anteriormente, em termos de alimentação, eles ainda têm a sensação de estômago, sensação de intestino. Tanto é que eles têm uma casa de banho. É tudo simples e simples e limpo, simples e tranquilo, sempre equilibrado, enfim. Mas tudo Confortável. confortável, Confortável. simples e confortável, exatamente. Então, eles têm a sensação de ter coração, estômago, intestino. Eles têm todas as sensações de nós, praticamente encarnados. Pedro Certo. Antes de passar para o Pedro, eu Ah, queria também chamar a nossa atenção aqui, que ela situou bem. Ela disse assim, ó, nas zonas do Ministério do Auxílio. uhum, Então, quem são aqueles espíritos que estão sob os cuidados do Ministério do Auxílio? São aqueles recém-chegados no plano físico, né? Ou recém-resgatados do umbral. daquela condição de sofrimento em função do desencarne. Então, esses são, de fato, os mais apegados. Então, para esses que ainda estão muito impregnados com as sensações, né, e os costumes da vida física, existe aqui essa maneira, né, estratégica, né, inteligente de os receberem para essa adaptação. Então, tanto é que, como falou, né, nos outros ministérios, como já existe essa consciência espiritual, essa dilatação, essa dissipação das sensações físicas, muitos até já nem precisam mais de coisíssima nenhuma. E outra, ela fala que a gente gasta muita energia, precisa renovar as provisões de força. Os espíritos superiores é mudando de atividade. Estamos fazendo essa atividade aqui, vamos mudar para outra agora, e ali a gente se refaz. Né? Então, não há necessidade de descanso, de dormir, né? Nada disso. Porque, pela própria atividade, eu imagino, né, a satisfação acaba nos alimentando. Né? A alegria acaba nos alimentando. Então, quantas vezes nós passamos em atividade, né, na tarefa do bem, assistencialista, né, socorrista, seja lá, ou mesmo de aprendizado, a gente está tão integrado naquilo, com foco tão centrado, que o dia passa, a gente diz, nossa, nem bebi água hoje, nem fui ao banheiro hoje, e nem senti fome. Por quê? Porque a gente estava com foco numa atividade em que as outras coisas deixaram de ser relevantes. Então, veja como nós, enquanto encarnados, com necessidades fisiológicas, conseguimos viver essa experiência. Imagine agora, desconectado dessa parte, né, que, na verdade, ela nos chama a atenção dessa necessidade de cuidados, desprovidos dela, como nós podemos viver, né, essas percepções de maneira muito mais fina, né, muito mais
intensa. Vamos lá, Jack. Mas ela fala aí, Mauro, tendo em vista serviços pesados, né, que as circunstâncias impõem. Eu lembrei de determinados trabalhos que nós fazemos, determinados atendimentos no trabalho mediúnico, que a gente sai mais cansado, o médium. Parece assim que você despendeu mais energia naquele dia, nos atendimentos. Mas aí Com você a... está tendo um desgaste físico. Hum, Físico / fluídico, mas o cansaço, ah, muitas das vezes, ele é físico. O Peixotinho, ele perdia peso, né? O Peixotinho, para quem não conhece, ele era um médium de efeitos físicos, médium de materialização. Ele doava o ectoplasma para que o espírito se materializasse. Então, ao final da sessão, eles pesavam isso. ele, e ele tinha perdido peso. Às vezes 3 quilos. Tanto que, mais para frente, quando ele foi ficando, né, mais velho e tal, o desgaste era maior, davam para, terminada a sessão, ele vai ter que comer tal coisa, fazer tal coisa, para ele poder se recompor. Mas há um componente físico direto, né? Hum. A doação do ectoplasma, né? Aquele desgaste, de fato, chega a ser fisiológico. Na reunião mediúnica, a mesma coisa. Há um desgaste físico também. E aí a gente percebe, muitas das vezes, pela intensidade da comunicação. Olha, a gente não se sente estafado simplesmente quando, por exemplo, se aborrece, quando tem uma discussão. Assim, nossa, eu estou extenuado, né? Essa situação me deixou quebrada. E Baixa às vezes não energia. carregou nem um palito. Uhum. Então, veja como isso, essas questões energéticas, também mexem com o nosso equilíbrio, nosso bem-estar. Não seria diferente em relação ao contato mediúnico, é a mesma coisa. Quantas vezes nós percebemos as emoções dos espíritos, nós percebemos as suas sensações, né? E isso traz algum efeito, né? Algum reflexo, que depois vai, com certeza, ser dissipado. Nós vamos ser reconfortados, recompletados. É natural que isso aconteça. Mas, volto a dizer, no plano espiritual, quanto maior a nossa consciência e a nossa habilidade no trato com as coisas do plano espiritual, principalmente do fluido, nós conseguimos, com certeza, passar por isso, né? Como dizem os espíritos superiores, né? Mudando de atividade, nos recompondo. Não sei se muitos aqui já tiveram essa chance. Por exemplo, lá na minha casa de origem, é uma casa muito grande, muito grande. Quando nós fazíamos a festa junina, nós passávamos o dia de sexta e sábado inteiro no esforço braçal para montar todas as barraquinhas, limpar aquilo tudo, lavar tudo, deixar tudo pronto. Durante o domingo, que era o dia da festa, era o dia inteiro de festa, era fisicamente muito cansativo. Mas, ao final, nós estávamos felizes da vida. Nós não percebíamos aquele cansaço. Por quê? Porque aquilo nos preenchia, nos felicitava, né? E eu percebo que no plano espiritual é a mesma coisa que acontece. Quanto maior a nossa satisfação na prática daquilo que estamos fazendo, maior também será a nossa sensação de satisfação. Diga, Pedro César. Então, Mauro, de acordo com o que você explanou para a gente aí, a questão do passe também se envolve essa questão de perda de peso? Não, no passe é mais difícil, porque o passe, você não está doando ectoplasma, né? O fluido magnético, combinado com o fluido espiritual, muitas vezes. Então, já há ali, naturalmente, um fluxo de recomposição. Nunca ouvi ninguém que me dissesse, fiquei extenuado porque aplicou passe. Nunca vi. Já vi, sim, nas sessões mediúnicas, no trato com os espíritos. Sim. Mas no passe, nunca vi, não.
nem vejo muita relação direta uma coisa com a outra. Até porque o médium recebe um quantum e doa muito menos até do que ele recebe muitas vezes, segundo os próprios espíritos nos dizem. Então, o passista, combinando o fluido dele com o fluido do espírito, ele dá 10 e recebe 20, recebe 30, e mistura com o dele e dá um pouco. Então, ele recebe mais do que dá na hora do passe. Agora, a materialização não, ectoplasma é matéria, é núcleo de célula. Aí tira isso da célula. Aí é diferente. Diga, Carlos. Você deu o exemplo aí da festa junina, né? Eu estava lembrando um exemplo aqui, por exemplo, de um bombeiro numa tragédia. Então o cara vai trabalhar ali, e se alguém chegar para ele, olha só, meu amigo, chega, não dá mais. Você vai acabar se machucando. Mas dentro da mente dele, ele está focado naquilo ali, salvar alguém, né? Continuar o trabalho dele, se deixar, ele vai. Esse tipo Aí vamos supor que ele consiga lá o objetivo dele, né? Igual você falou, ó, ao final da festa, todos ficávamos felizes. Esse tipo de sentimento de Sacrifício. felicidade, né? Você conseguiu chegar. Isso a gente leva também para essas situações que a gente está citando do livro. Com certeza. Ah, Com não é uma certeza. coisa só física nossa. Não, com certeza. Gente, olha só. Sentimento não é do corpo. Sentimento é do espírito. Sensação é do corpo. Sentimento é do espírito. Então, a alegria, a felicidade, assim como raiva, ódio, rancor, nós levamos conosco. Levamos conosco. Isso facilitaria lá um trabalho como esse que ela está explicando aqui, por exemplo. Com certeza. Facilitaria muito. Não tá o título do capítulo não é Amor, Alimento da Alma? Aí, é isso. Quanto mais nós amarmos, mais nós estaremos nos alimentando, né? Eu não sei se vocês leram o capítulo, mas não vai dar tempo de a gente estudar o capítulo todo hoje, já está terminando o tempo, mas é interessante ela falar aqui nessa troca, que o Mauro está lembrando aí, né? A fraternidade, o respeito, a ajuda, isso entra em encarnados. Não é só entre desencarnados, entra em encarnados. Isso nos alimenta. Não alimenta o estômago, mas alimenta o psiquismo, alimenta a alma. Então, essa troca, esse respeito, fraternidade, ajuda, essa alegria, essa doação lá para a festa junina que vai ajudar pessoas que necessitam, isso com certeza nos fortalece e nos alimenta em termos espirituais. E muitas vezes a gente não sente fome mesmo. Quantas vezes eu saí do trabalho e direto para a reunião mediúnica, saí da reunião mediúnica 10 horas da noite, e eu tinha almoçado meio-dia. Eu não estava nem pensando em comida. A gente se envolve com o trabalho, se envolve com a coisa e é o descanso. A gente muda de trabalho e vai descansando. Eu brinco lá com o Mauro, né? A gente sai da rádio, agora eu vou descansar no consultório. Vou mudar de trabalho. Sai da rádio e vou para o consultório. Sai do consultório e vou para a rádio. Sai da rádio e vou para o consultório. Sai de lá e vem para cá fazer palestras, montar palestra. Então, são trabalhos diferentes, a gente vai descansando. A gente não se cansa com esse trabalho. Vamos lá? Continuemos. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Inimaginável. Chega a um ponto que está fora do nosso alcance compreender. Como está lá fora do nosso alcance entender a fala do Asclepios no Sublime Visitante, lá do capítulo do Obreiro da Vida Eterna. Ainda nos fala, como está na questão 10 do Livro dos Espíritos. Podemos entender o mistério de Deus? Não. Falta-nos para isso sentido. Então, nós ainda não temos sentido suficiente para entender Deus.
Então, essa alimentação desses espíritos superiores é, para nós, inimaginável. Mas a base desse alimento, com toda certeza, é o amor. É o amor que é o alimento das almas. Porque eles não têm mais a sensação, o espírito superior, espíritos puros, não, ou puros, ou pelo menos puros, não no sentido de Jesus, mas mais puros do que nós, digamos assim. Bezerra. Ele não tem sensação de estômago, de intestino, ele não tem essas sensações. Ele não precisa de sono, não precisa de comida, não precisa de dormir. Ele trabalha direto, sem cansar. Agora, quem está no nível mais abaixo, com toda certeza, tem essas dificuldades. Então, lá é inimaginável. Meu olhar indagador ia de lisas para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados da colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Cibo aqui é alimento, é pão. Aí, com certeza, fecha, pelo menos para a gente fechar aqui o tempo, o amor como sendo a base dos alimentos, mesmo entre nós reencarnados. E aí eu me lembro de uma tia, que eu chamava de minha segunda mãe, já desencarnou, e ela fazia uma comida espetacular. E era uma coisa absolutamente simples, um arroz com feijão. Mas um sabor, uma coisa especial. E aí eu sempre dizia, tia, o que é que tem aqui? Que tempero é esse? Não sei, meu filho, não botei nada diferente, não. Mas agora eu consigo entender isso. Você bota sentimento, bota amor naquilo que você está fazendo e a comida sai meio que fluidificada, né? Ela sai alimentando o corpo e alma. Isso é fantástico, essa capacidade agora de entendimento, de percepção do quanto esse amor faz a diferença na nossa vida, em relação, na nossa alimentação também. Assim E como, você fazendo com amor, os espíritos também ali estão ajudando, né? Com toda certeza. Na fluidificação. assim como o amor nos coloca atributos salutares, os sentimentos deletérios também trazem dificuldades, né? Sim. Então, a gente realmente precisa fazer as coisas com esse sentimento, né? Não digo amor plenamente, mas com sentimentos virtuosos, com desejos, né, positivos, porque isso vai agregar, né? O Divaldo, ele tem aí no YouTube, todos podem procurar, né? Quando ele vai fazer a palestra Cura e Autocura, ele traz um experimento que fizeram, não foi nada espírita, nada não. Pegaram uma semente de um determinado grão lá, que eu não sei qual é, mas que perdia a capacidade de germinar em contato com a água salgada. E aí, muito bem. Então, pegaram 3 vasilhames, um com água potável, um com água salgada e um com água
nesses recipientes e plantaram. A água, a semente que foi, né, contato com água potável, todas as sementes floresceram, germinaram. Germinado. As de água salgada, nenhuma germinou. E da água contaminada, nenhuma germinou. Aí pegaram os magnetizadores. Aí pegaram uma pessoa saudável, um de médio de cura e um de um esquizofrênico, para magnetizar e depois fazer o mesmo experimento. E aí ele viu que as sementes que tinham passado por aquele processo, tinham separado o grupo, que foi magnetizada pelo médio de cura, mesmo na água salgada e na água contaminada, frutificaram, germinaram. Aquelas que estavam prontas da água potável, mas que foram magnetizadas pelo esquizofrênico, algumas germinaram, outras não germinaram. Então, vejam a capacidade que nós temos, de acordo com o nosso estado, de influenciar aquilo que é sensível a esse fluido. É por isso que a gente fala sempre na questão do passe, da situação do bem-estar do indivíduo. Porque isso vai se refletir na qualidade fluídica que ele vai dispensar sobre o outro. Se isso é verdade na semente, é muito mais verdade intenso naquele que vai tratar de igual para igual a questão fluídica. Então, se o amor realmente coloca elementos, né, salutares que potencializam aquilo que nós estamos influenciando, o contrário também se dá. Né? Então, sabendo disso, que a gente possa, em tudo, colocar pelo menos bom ânimo, né? Porque aí a gente, pelo menos, está colaborando positivamente. Tem uma amiga lá na rádio, a Miranda, que todo mundo conhece, e ela gosta de cozinhar. E ela diz, o dia que ela não está bem, ela não cozinha. Então, ou ela faz uma prece, ela faz uma meditação, ela se prepara para se equilibrar, para aí sim ir preparar a comida. Mas se ela não estiver bem, ela não prepara a comida. Porque ela tem essa noção, ela tem a certeza que não vai alimentar, pelo menos a alma. Para até alimentar o corpo. O corpo é vitamina, proteína, sais minerais, isso precisa. Mas alimentar a alma, ela sabe que não vai fazer. Então, ela se prepara, se equilibra, para depois preparar o alimento. Isso aí é a responsabilidade das merendeiras, né, nas escolas, que faz comida para as crianças. Com Tem certeza. escola que é notadamente diferente, com o mesmo ingrediente que o governo manda. A gente vê muito isso lá em Brasília. Eles têm um concurso das merendeiras, então as que estão participando do concurso, o relato de cada um, a maneira que elas falam, como elas fazem o alimento, como preparam para a criança, e a gente vê assim, onde é colocado o amor, né, a diferença que faz com a criançada. Eu acho muito importante. E principalmente quem trabalha com cozinha mesmo, eu mesmo, eu cozinho, e a minha comida é assim, eu falo que é fluidificada, porque eu faço com vontade, né, de fazer uma coisa boa para as pessoas. Isso aí. Isso é muito Faz a importante. diferença. Isso faz a diferença. Ter vontade faz a diferença. Lembrei lá na questão 909, lá do Livro dos Espíritos, né? O quanto a vontade faz diferença na nossa vida. Tendo vontade, tudo muda. Ok, irmãos, fechamos aí 10h05. Uhum. Vamos parar aqui no tais elucidações. Eu botei lá no grupo. Ok. Vamos, então, encerrar o nosso estudo de hoje, né, fazendo a nossa prece. Vamos pedir a nossa irmã Celina. Celina, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Posso? Por favor. Mestre Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por podermos estar aqui reunidos mais uma vez, em Teu nome, em nome de nosso Pai.
com a intenção de um pouco mais elucidar nossas dúvidas, podermos crescer espiritualmente, podemos entender tantas coisas que acontecem na nossa vida, que muitas vezes não temos ainda condições de entender e raciocinar. Jesus, peço a semana que está se iniciando, que possa ser uma semana de paz e abençoada, uma semana de calma, que todos nós que estudamos a nossa doutrina possamos levar ao nosso lar, ao nosso trabalho, a qualquer lugar que frequentamos, uma palavra amiga, um sorriso, ou simplesmente um bom dia. Assim, Senhor, pedimos a tua permissão para encerrarmos a segunda parte dos nossos estudos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Gente, um beijo, uma boa semana para todos. E amanhã estaremos aqui novamente. Às 9 horas. Boa semana. Boa Abraço a noite. todos. Boa Boa noite. noite.